Queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à nossa 11ª aula, penúltima aula, hein, gente? A essa altura, você já deve estar com muita coisa pronta para sua campanha, muita coisa agendada já, sabendo o que fazer, com muito mais segurança agora quanto ao que é permitido em uma campanha, e eu espero com uma visão ampliada sobre a importância da sua candidatura. E hoje a gente vai falar o que acontece no grande dia e especialmente para quem vai atuar no dia 6 de outubro de 2024. Então, aula 11, dia da eleição, o trabalho dos fiscais de partido e delegados. Todo o processo jurídico tem fases bem demarcadas, de início e fim. E o processo eleitoral não é diferente. O início é 1º de janeiro do ano de eleição. Já vimos que em abril começam os prazos, né? Aqueles prazos de afastamento, filiação, domicílio eleitoral. No dia 6 de outubro, em um domingo, vamos ter o encerramento disso, do período eleitoral. Como em todo o processo, a gente vai ter também a fiscalização desse processo, no geral, lato sensu. Temos, então, os atores envolvidos nesse processo de fiscalização das eleições. O primeiro e mais óbvio é a própria Justiça Eleitoral, por meio dos juízes, das juntas e dos servidores da Justiça Eleitoral. Em segunda linha, o Ministério Público Eleitoral. Depois, partidos e coligações. Quarto lugar, mas não menos importante, muito mais importante, o candidato. E os eleitores. Então vejam, por que é que eu estou explicando isso? Porque em uma eleição justa, equilibrada, é do interesse de todas essas pessoas, sem exceção, que haja uma eleição justa e que todos possam fiscalizar. E a consequência prática e lógica é que nas eleições, todas essas pessoas estarão fiscalizando uma eleição. Muito diferente dos outros processos jurídicos que a gente conhece, que normalmente a gente tem duas partes e o judiciário, né? Mas aqui não existe aquela posição delimitada do processo civil, por exemplo, que a gente tem em mente, que o senso comum conhece. Aqui não tem autor e réu, né? Todos têm interesse direto em fiscalizar tudo. Se nós excluirmos os eleitores, essas outras pessoas são um número insuficiente para poder acompanhar e fiscalizar uma eleição. Normalmente, a gente tem um juiz ou juíza para cobrir uma cidade inteira ou até mais municípios. E é humanamente impossível o juízo ou o Ministério Público sozinhos fiscalizarem centenas ou milhares de zonas e colégios eleitorais. Nesse contexto de necessidade de fiscalização, vamos ter a escolha de fiscais. O Código Eleitoral delimita para nós situações de fiscalização específica. Então, a gente vai ter, além do juiz e do Ministério Público, partidos, como já falei, coligações e candidatos com atribuição de fiscalizar as eleições. E o que essas pessoas podem fazer? Nomear fiscais, nomear delegados, contratar advogados. Normalmente, a gente tem uma resolução do TSE, eu vou passar a resolução deste ano aqui para nós, delimitando prazo para o partido informar quem é a pessoa dentro do partido ou quais são as pessoas que ele vai credenciar como fiscais e delegados.
Essa resolução é que vai regular as eleições desse ano, a resolução 23736, que foi exarada em fevereiro de 2024. A gente vai ler o artigo 51 juntos. Vamos lá? Artigo 51. Nas sessões eleitorais de que trata essa sessão, será permitida a presença de candidatas e candidatos como fiscais natos, ou seja, o que a resolução já está falando para nós. Você, candidato, não vai ser credenciado como fiscal, delegado, nem nada. Você já é um fiscal nato. E de um ou uma fiscal de cada partido político, federação ou coligação. Parágrafo 1º. A habilitação das ou dos fiscais para acesso às sessões eleitorais por motivo de segurança ficará condicionada excepcionalmente ao credenciamento prévio no cartório eleitoral, no prazo previsto lá no parágrafo 6º do artigo 146 dessa mesma resolução. E qual é esse prazo que está lá no 146 dessa resolução? É 4 de outubro. Então, lá no final das eleições, o seu partido vai perguntar se você quer ter um fiscal do seu comitê eleitoral, por exemplo. Parágrafo 2º. O ingresso das ou dos fiscais nas sessões eleitorais previamente credenciadas ou credenciados, nos termos do parágrafo 1º desse artigo, e das candidatas e dos candidatos, depende da observância das normas de segurança do estabelecimento penal ou da unidade de internação de adolescentes. Esse parágrafo 2º diz respeito só a urnas que vão ficar nesses estabelecimentos, tá? E o que é que você tem a ver com esse prazo? Por enquanto, nada, mas é necessário saber. Você, candidato ou trabalhador da campanha, não tem nada a fazer nesse caso. Esse prazo é do partido, da coligação ou da federação. Essa informação é a título de esclarecimento, porque surgem dúvidas se é cada campanha que precisa informar alguma coisa para o TSE. Não é. Nada de prazo para candidatos aqui. É o prazo do partido para informar quem vai ser credenciado, né? E juiz não vai credenciar ninguém. Quem faz isso é o partido, internamente. Então, vamos falar dos fiscais, dos delegados de partido e advogado. Fiscais e delegados, o partido credencia. Aí sempre surge a questão: o advogado pode ser delegado também? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Mas o advogado, ele age sob um outro instrumento, chamado mandato de procuração, do candidato ou do partido. Então, a primeira coisa a fazer, se o advogado vai fiscalizar a eleição também, é ter uma procuração consigo no dia da eleição. Porque lá no dia, os mesários não têm acesso a PJE, que é aquele processo eletrônico, e muitos nem sabem o que é PJE. Então, ainda que você, advogado, tenha procuração no processo eleitoral, lá na prestação de contas, você providencie uma procuração exclusiva para o dia das eleições e mantém ela com você, quando for visitar os locais de votação ou realizar alguma representação em nome do seu cliente. Mesmo que esteja cadastrado como delegado do partido, é importante, se você precisar agir como advogado, ter procuração com você. Eu sempre porto as procurações comigo no dia da eleição. Precisa de firma autenticada do candidato, da assinatura dele? Em regra, não, tá? E se eu fosse fazer? E se eu fosse fazer um organograma, ficaria assim: primeiro, partido, coligação e candidato; segundo, o delegado do partido; e terceiro, o fiscal do partido. E assessorando todo mundo, por isso, ali mais lateral e entre o partido e o delegado, a figura do advogado. Os fiscais, a gente pode ter até agora só um por sessão, o outro fica do lado de fora, tá? Mas dentro da sessão, só um por vez.
E é importante saber que os fiscais têm preferência para votar, mas não é obrigatório que ele vote na sessão que ele vai fiscalizar. E é claro, seria o ideal, né? Que ele vote lá onde ele vai fazer o trabalho dele de fiscalização para o partido. Porque, caso contrário, ele vai ter que se deslocar, mesmo que ele não vote no município no qual ele vai fiscalizar. Ele pode ser fiscal sem problema nenhum, tá? O único requisito para ser fiscal de partido, ser maior de idade. Esse é o nível operacional das eleições, é quem vai estar nos locais das votações acompanhando tudo. Acima dos fiscais, a gente tem a figura do delegado da federação, da coligação ou do partido. E em um nível estratégico, o ideal é ter pelo menos um delegado para cada prédio, porque o fiscal não pode sair da sessão dele, né? E vamos supor que ele identifique uma irregularidade. Então, qual o procedimento? Ele comunica o delegado e o delegado do partido, se não puder resolver ele mesmo, ele vai acionar o advogado do partido. E quais são as funções do delegado do partido? 2. Primeiro, garantir a legalidade de toda a eleição do dia da votação, prestando auxílio qualificado para os delegados e fiscais. Por exemplo, chegou um eleitor para votar sem título e sem documento de identidade. E o presidente da mesa deixou ele votar. E agora, o que eu faço? Pergunta o fiscal. A função do advogado é responder a essas perguntas que possam surgir para garantir a atuação deles e garantir a lisura da eleição. O advogado tem que ter sempre em mente que quem decide o que fazer ou não são os partidos, as coligações e os candidatos. Se tem dúvida do que fazer, o advogado vai apresentar a situação técnica, mas quem decide são eles. Exemplo: certa situação é passível de multa. Você vai falar isso para o seu cliente. De quanto é a multa? Exemplo, de 5 a 25 mil. Se ele decidir correr o risco e prosseguir com o ato, o problema é dele. Só avise isso para ele e ponto. E documente isso também que você alertou, que é possível aquela atuação dele ser passível de multa. Mas a maioria das coisas estão na legislação e você, como advogado, não vai perguntar nada. Você só vai instruir os delegados e fiscais. Então, quais são as duas funções? Primeira, garantir a legalidade de toda a eleição como um todo do dia da votação e instrução e defesa do seu cliente. E além desses 3 grupos, Justiça Eleitoral, os partidos por meio dos seus delegados e fiscais e os advogados atuantes nas eleições, quem mais fiscaliza as eleições diretamente? Olhem só, a miríade de pessoas jurídicas e físicas que vão fiscalizar as eleições e já fiscalizaram todas as outras anteriores. A SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Eles testam as urnas, propõem soluções para eventuais falhas, inclusive no dia das eleições, e participam da fiscalização geral do sistema eletrônico de votação. Quem mais? Já falamos, partidos políticos, federações e coligações, o MP já falamos também. Em 4º lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil, como um todo, também fiscaliza. O Congresso Nacional fiscaliza, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União dentro de suas atribuições. E, indiretamente, quem ainda fiscaliza outras entidades. Primeiro, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Confederação Nacional da Indústria, os integrantes do Sistema Indústria e Sistema S e as demais entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos, com atuação em fiscalização e transparência da gestão pública que estão credenciadas no TSE. E o último, bastante gente, né?
departamentos de tecnologia da informação de universidades credenciadas no TSE. Uma das universidades credenciadas é a Unicamp. Então, qualquer alegação de fraude nas eleições, para não ser leviana, precisa realmente ter base na realidade. Caso contrário, deve ser severamente punida pela Justiça Eleitoral, porque qualquer acusação de não haver regularidade no pleito causa um prejuízo imenso para todo o sistema eleitoral e a nossa democracia como um todo. E como vão atuar, de fato, fiscal, delegado e advogado no dia da eleição? Partir para a prática agora. O primeiro fator a ser observado e o mais importante, a gente vai falar muito dele aqui, identificação do eleitor. Como vocês sabem, o eleitor não é obrigado a levar o título em si para os locais de votação. Há a possibilidade de identificação digital, mas o eleitor deve levar obrigatoriamente um documento oficial com foto. Nesse caso, eu me refiro a um documento físico mesmo, papel. Tem outras possibilidades? Tem, a gente vai ver daqui por diante, mas é melhor que leve um documento físico. Sua carteira de identidade ou identidade de classe, como OAB, CRC, CRM, as chamadas identidades funcionais e por aí vai. Com foto, pode ser passaporte, carteira de reservista, carteira de trabalho, carteira de motorista, qualquer uma com foto. O que não vale? Certidão de nascimento e casamento, inócuo, não vale para nada, tá? Para fins de eleição. Além disso, a gente tem aplicativos digitais que podem servir de identificação. O principal que eu recomendo que todos baixem é o próprio do TSE, que é o e-título. Por quê? Ele é um documento oficial com foto aceito para votar. Também são aceitos outros documentos digitais como identificação. Por exemplo, CNH digital, CTPS digital, OAB digital também. Só que uma informação aqui. Tem gente que pensa que o RG, a carteira de identidade, tem prazo de validade, mas não é verdade, não tem. O que se recomenda é que o RG seja renovado a cada 10 anos, né? Porque, gente, o tempo passa e a gente muda um pouquinho, né? Não muda muito não, mas muda, né? Mas na foto já mudou bastante, tá? A gente não vê, mas mudou. Então, talvez fique difícil a identificação. Mas vamos supor que a carteira de habilitação tem uma foto mais atual do que o seu RG, mas ela está vencida. Tem algum problema? Não tem problema. O eleitor pode votar com ela mesmo que esteja vencida. Ela serve como identificação para fins eleitorais. Vejam como é um pouco diferente a legislação eleitoral, porque o que se quer aqui? Identificar o eleitor, né? Fazer de tudo para que ele vote. E o que é que não vale? Não vale fotos ou digitalizações de documentos físicos. Uma coisa é o e-título no aplicativo do governo. Outra coisa é uma foto ou um PDF do seu RG físico, sem apresentar o original. Não pode deixar ele, eleitor, votar só com uma foto de um documento físico. Ele vai ter que ir em casa buscar ou baixar nos apps ou outro meio de identificação dele. Também não vale carteira de estudante. E por que não vale? Porque não é emitida por uma instituição oficial de identificação. E por que não vale eu tirar uma foto do meu RG? Simples. Os aplicativos têm medidas de segurança que vão garantir a autenticidade do documento. Diferente de uma foto que pode ser manipulada, como já vimos várias na internet. Já um documento escaneado não oferece nenhuma segurança de que aquela foto é aquela pessoa, né? E quem é que pode questionar essa identidade do eleitor se ele aparecer com um documento meio estranho?
Por que é que a gente está falando de RG e documentos aqui? Porque se alguém do seu comitê vai ser fiscal ou delegado, a identificação de eleitores é quase que 70% das atribuições de um fiscal. Se a sua atribuição for fazer só isso, já está excelente. Porque o que pode acontecer mais no dia da eleição? Vai ter denúncia de compra de voto. E nessa situação, você deve chamar a polícia. A solução jurídica é essa. E vai ter denúncia de boca de urna. Da mesma forma, você chama a polícia. O derrame, né, de santinhos pela cidade. E já em relação à identificação do eleitor, lá na hora do voto, não tem intervenção da polícia. A polícia nem fica lá dentro das sessões de votação. Ela fica a 100 metros, no mínimo, das sessões de votação. Só vem quando é chamada. Então, voltamos para a identificação. Um exemplo. Se a pessoa só tem um RG e ele é antigo, o que fazer? A Justiça Eleitoral aceita também outras formas de identificação, né? Vamos supor que aquela foto está imprestável para identificar se aquele eleitor é ele mesmo. O que se quer é que o eleitor vote, que se consiga provar que ele é ele, né? Então, a lei não exclui outras formas de identificação. Um exemplo, o presidente da mesa, dos mesários ali, podem perguntar na fila se alguém ali conhece aquela pessoa. Podem perguntar para as pessoas da fila, podem perguntar inclusive para os fiscais. Se alguém falar que conhece, sabe onde mora, etc., isso vale. Tá? Outra situação é quando o mesário vai procurar o nome do eleitor no caderno de votação e se o nome do eleitor não estiver lá, a pessoa não vota. Tem outro procedimento para ela. Por que isso pode acontecer? Duas hipóteses. Por suspensão dos direitos políticos, por exemplo, a pessoa não vota, por isso o nome dela não está lá, mesmo que ela esteja com título e tudo mais. E pode ser também que a pessoa não vote naquela sessão. Então, ela não tem nenhum direito cassado, está tudo bem com ela. Só que ela está no lugar errado. Então, ela não vai votar naquela sessão específica, né? E aí é por isso que a gente vai falar de caderno de votação. No caderno, a gente tem os dados do eleitor também. Além do nome, tem data de nascimento, tem a filiação e o que se recomenda. Se o presidente da mesa tem dúvidas sobre a identidade do eleitor, ele pode questionar o eleitor também. Questionar com as informações que ele tem, que constam no caderno de votação. Ele vai perguntar para o eleitor qual a data de aniversário dele, por exemplo, qual o nome dos pais. O que importa é o que conhecemos no direito como instrumentalidade das formas. Identificar, da forma que for possível, o eleitor para que ele possa votar e não o contrário. Então, muito importante para fiscal aqui. Você não está lá para tirar eleitor de votação. O intuito é fazer tudo para que ele vote e não impedir. A gente sabe que a nossa população é carente de tudo. Então, nessa hora, não é para desconfiar de eleitor sem motivo. É só para garantir a lisura do pleito, junto com a garantia do exercício do direito de votar do eleitor. Então, todas as formas lícitas para essa identificação, elas podem ser utilizadas. Lícitas e que ofereçam segurança. Mas se mesmo assim, por algum motivo, o presidente de mesa ou você ainda acharem que a identificação do eleitor for insatisfatória, aí o advogado pode atuar. Como? Ele vai impugnar a identidade do eleitor. Esse auê todo aqui de impugnação, vota, não vota, etc., é no meio da eleição, tá, gente? Tá tudo parado. O rolê todo é no meio da votação e a sessão está parada. Ninguém está votando. O advogado vai tratar apenas com o presidente de mesa. Não se esqueçam que não tem só um fiscal lá dentro, tem um do seu partido, mas podem ter outros vários fiscais. E eu peço que, por favor,
vocês ignorem todos os outros fiscais que estiverem lá. É claro que eles vão se meter na sua discussão. Você vai discutir com eles? Não, tá? Antes disso tudo acontecer, o advogado já deve ter ido na sessão e se apresentado e perguntado quem é o presidente da mesa. Se não foi e foi chamado por um fiscal do partido, simples, pergunte agora e trate exclusivamente com ele, com mais ninguém, né? Dia de eleição é estresse para todo mundo. Então, a máxima cordialidade com todos é essencial. Exemplo, presidente, eu não estou muito satisfeito com essa identificação, não. O senhor poderia fazer outras perguntas? Se você der ok para as perguntas e respostas, ótimo. Eleitor identificado. Se você ainda não está satisfeito, o que fazer? E o presidente liberou para votar. A fórmula é, guardem essa frase. Presidente, eu quero impugnar a identidade desse eleitor. Você não vai gritar, você não vai brigar com o presidente de mesa. Não, presidente, eu quero impugnar a identidade desse eleitor. Ele liberou para votar, você não estava satisfeito? Essa é a frase mágica, tá? Nesse momento, o presidente da mesa vai suspender a votação daquele eleitor, pedindo para que ele aguarde um momento. Não pode deixar votar, gente. Se o advogado pediu impugnação, a votação de outras pessoas corre normalmente. A sessão eleitoral volta a funcionar. Só que esse eleitor específico, ele espera, tá? Por quê? Porque o presidente de mesa precisa obrigatoriamente chamar o juiz eleitoral nesse caso, que vai resolver essa dúvida de identidade do eleitor. A eleição segue, esse eleitor que você impugnou, mesmo que o presidente de mesa tivesse liberado ele para votar, você impugnou. Não, presidente, não estou satisfeito. Impugnação. O juiz pode ser até de outra cidade. Está lá na Conchinchina. Ele não vota até o juiz chegar. Ele pode até ir embora e voltar depois sem problema nenhum, tá? Lembrando, essa impugnação pode ser feita pelo fiscal, pelo delegado ou pelo advogado. Normalmente se chama o advogado para não deixar de jeito nenhum eleitor não identificado votar. Essa é a única oportunidade de fazer essa impugnação. Eu repito, não pode deixar votar. Não estou satisfeito com a identificação desse eleitor, quero impugnar. Para quem você vai falar isso? Presidente da mesa, tá? Por quê? Porque depois preclui o direito. Deixou votar eleitor com identificação capenga, ocorre a preclusão do direito de impugnar. Não tem como excluir voto da urna. E, além de impugnar, o que é que você vai fazer? É necessário pedir para constar na ata a impugnação. Lá na ata tem um campo para impugnações formuladas. Nessa hora, deve ser anotada logo o pedido de impugnação. O presidente de mesa ele é obrigado a anotar na ata o seu pedido de impugnação e se ele se negar, você vai chamar o juiz eleitoral. Se ele ainda se negar, você pode chamar a polícia, porque aí vai configurar crime eleitoral. É exceção, ele não vai se negar a chamar juiz normalmente, tá? Se você só pedir e não fizer constar em ata o seu pedido, ocorre também a preclusão. Por isso é bom o advogado estar ali e os fiscais do partido estarem instruídos a chamar o advogado sempre que isso acontecer e a coisa tomar essa proporção. Normalmente, o presidente de mesa não vai de jeito nenhum se negar a seguir o procedimento, mas, como pode acontecer, você precisa saber como agir nessas situações. Lembra lá na época dos vikings em Maias, quando a gente votava com cédula de papel? E a urna era de lona, então, lá também já tinha isso. E a gente podia até anular uma urna inteira. E aqui também é possível, desde que
conste em ata a sua impugnação e não tenha ocorrido a preclusão temporal, que é essa, de minutos, entre o eleitor tentar se identificar, não conseguir, e o fiscal impugnar aquele eleitor. Também tem outra coisa. Se tem alguma peculiaridade aquele documento apresentado, suspeita de ser documento roubado, adulterado, falso, isso também precisa constar em ata, tá? Isso os advogados vão saber, é a preclusão consumativa. Você realizou aquele ato, ele se consome. Não tem como emendar a ata depois, horas depois, é tudo na hora. Por quê? Que ocorreu? Quais as peculiaridades daquele documento? Por que não foi possível identificar o eleitor? Tudo isso deve constar na ata naquele momento. Não sabe fazer ata? Tem exemplos de atas de o que colocar nas atas eleitorais. Mais uma situação do que pode acontecer. Eleitor questionando a identidade de outro. Pode? Claro que pode, né? Eleitor também pode ser fiscal, lembra? Se ele conhecer aquela pessoa e alegar, por exemplo, lá na fila, já estão brigando lá fora, né? Que uma pessoa está usando a identidade da mãe, da irmã que faleceu. Nesse momento, o presidente de mesa vai ser obrigado a verificar a identidade daquela eleitora ou eleitor com mais cuidado, na hora. É óbvio, os fiscais de partido que estão ali vão ficar atentos também. E a chance de impugnarem existe. Então, agora que vocês estão animados com essa história de impugnar, que legal, vou impugnar tudo. Não é assim, tá? Mas é importante a atenção. O que mais a gente pode impugnar em uma eleição, né? A principal é essa aqui que eu expliquei. Mas há outras no Código Eleitoral, que trata de protestos e impugnações. Tem algumas diferenças, não é interessante falar disso agora. O importante é fazer constar na ata na hora em que a coisa acontece, o evento aconteceu. Eles podem preencher os restantes dos campos depois, a mesa vai preencher depois, no final do dia, mas a intercorrência que você está atuando, não. É na hora. Impugnou, pede para registrar logo. E importante ainda, não se coloquem em risco. Sempre tem bêbado em uma votação, sempre tem um doidinho lá fora, doidinho de bairro, sempre tem alguém que está lá para brigar, tá? Não pode ter bagunça em sessão eleitoral. O presidente pode pedir para qualquer pessoa se retirar e pedir apoio policial também. Lembre, você se dirige somente ao presidente de mesa, ninguém mais. Não responda a nenhuma outra pessoa que queira discutir com você. Cordialidade, óbvio, com outros fiscais, mas não discuta, muito menos discutir com o eleitor. Você pode dizer educadamente que não tem nada para tratar com ele, tá? Ou ela, aquela pessoa que estiver lá querendo brigar com você, tá? Demais atos de irregularidade. No dia da eleição, o eleitor e o candidato podem sim vestir propaganda, principalmente o eleitor, se ele quiser. Ele pode se pintar inteiro de verde e amarelo, de vermelho, de roxo, com bolinha amarela, que ele quiser. Ele pode ir todo adesivado, se ele quiser também. Mas todo mundo que esteja trabalhando no dia da eleição não pode ter propaganda eleitoral. E o que é que isso quer dizer? Eles devem estar identificados como fiscais e mesários, mas sem nenhuma propaganda de nenhum candidato. Os delegados e fiscais recebem adesivo sim escrito fiscal, aí tem a coligação do partido, você cola aquilo, tudo bem. Adesivos do partido e da coligação, com os dizeres simples, delegado ou fiscal. Coloca aquilo aqui, colou, tá ótimo. E claro que isso pode, mas ele não pode colar do lado do adesivo o adesivo do seu candidato preferido, por exemplo. Tá? Ele está trabalhando nas eleições. Exemplo, e se um fiscal, mesmo assim, usar propaganda? O que é que você faz? Você é fiscal de outro partido. Fale com o presidente de mesa.
Você não vai falar para esse fiscal coisa nenhuma. O presidente precisa tomar providências, não é você. E se ele não tomar, não tem problema. Peça para constar em ata. É outro motivo também para impugnação, mas agora de fiscal. Consta em ata e chama a polícia. Para quê? Para retirar ele do prédio. E a polícia, lembrem, eles não ficam dentro do prédio, mas nas imediações, justamente para esses casos, né? Então, bem tranquilo, você está zen no dia das eleições, sem estresse, impugnação, conste em ata, tem fiscal aqui usando propaganda eleitoral. Outra questão que também é proibida, a chamada padronização. O eleitor ele pode usar uma roupa toda vermelha, ou azul, ou verde amarela, como eu falei. Pode. O que não pode é aglomerar, né? 10 eleitores em comboio com a mesma cor. Por conta desse efeito visual que gera, eles podem causar a impressão de já ganhou nos outros eleitores e talvez a dúvida em outros eleitores. É por isso que não pode. A indução do voto. Lembra aquela história que eleitor não quer perder voto? Então, por isso é que não pode. Tá? Agora, essa padronização é proibida para quem trabalha no dia da eleição. Fiscais, delegados, advogados. Essa padronização pode ser tanto de cor quanto de tipo de vestimenta. Exemplo, todas as fiscais com o vestido X. Todos com chapéus de determinado modelo ou boné. Florzinhas na cabeça, né? Não pode. E você deve impugnar que permaneçam nas sessões daquele jeito. Todas as fiscais com aquela florzinha não pode, tá? Por exemplo. E o que você vai falar? Presidente, está tendo padronização de roupa. Ele vai pedir a substituição dessa padronização. E se esses fiscais se negarem, os presidentes de várias sessões devem vetar a presença deles na sessão. E para obrigar a sair, quem chama? Vocês já sabem a resposta. Falar igual de Mocó aqui, a polícia, né? Muito legal, né? Comunicação ao presidente de mesa, fazer constar em ata e polícia. Tá? Muito simples. É excelente trabalhar em dia de eleição. É muita emoção. E boca de urna, gente? Dentro da sessão, o que você vai fazer? Comunica e chama o presidente da mesa. Fora da sessão, polícia. Tem mais coisa para você fazer? Você vai lá brigar de foice, faca com alguém? Não vai, né? Outra questão a ser observada, que o fiscal precisa ficar atento. Horário. O presidente e os mesários já chegaram nas sessões, nos locais de votação, às 6 da manhã. A votação em si começa às 7 horas da manhã e vai até às 17. Esse é o horário oficial. E vocês sabem que, se ainda tem eleitor, o mesário vai fazer o quê? Recolhe os documentos de quem está na fila até às 17 horas e distribui uma senha e todos vão votar, não importa o horário. Até o último ele vai dar essa senha que já estava lá às 17 horas. Chegou alguém, as senhas já pararam de ser distribuídas, não vota, tá? E se for o contrário, se todos da sessão já votaram, por exemplo, em cidades pequenas isso pode acontecer, né? Lá pelas 15 horas votaram todos. Ele não pode, por exemplo, fechar a sessão. Precisa todo mundo ficar lá sem fazer nada até as 17 horas. E por que não pode? Porque para fechar a sessão precisa acontecer uma coisa muito importante: emitir o boletim de urna com os votos. Imagina, o auê da divulgação de votos antes do final das eleições. E é por isso que não pode, para não tumultuar as eleições, não influenciar eleitores que estão em outras sessões ainda votando e por aí vai, né? Isso vai para a internet, né? Em questão de segundos, então é por isso que não pode.
Aguarda-se até às 17 horas e aí emite o boletim de urna com os votos respectivos daquelas urnas daquela sessão. Agora, das 7 às 10 horas da manhã, a gente tem uma peculiaridade. Qual é? Muitos já sabem aqui. É o horário preferencial para idosos, pessoas acima de 60 anos. Significa que é preferencial, mas não exclusivo para eles. Isso quer dizer que um não idoso pode sim votar nesses horários, mas depois dos idosos da fila. E dentro dessa preferência de idosos, as pessoas acima de 80 anos. Essas são preferência da preferência, né? Votam antes dos outros idosos. E por que é que eu estou explicando isso? Porque além da preferência de idade, a gente tem outras preferências, outros votos preferenciais. Uma preferência são os próprios mesários. Outra preferência é candidato. Você, candidato, se você não sabia ainda, é voto preferencial, tá? É só chegar no dia da votação e falar, eu sou candidato, né? Os policiais em serviço, obesos, grávidas, mulheres lactantes que estejam amamentando, pessoa com criança de colo. E aí, o que é criança de colo? Até quando? Vai colocar um menino de 8 anos no colo e vai falar, eu tô com uma criança de... Não, até 2 anos de idade, tá? Pessoas doentes, com deficiência e autistas. Todos estes, com seus respectivos acompanhantes, que se votarem naquela sessão também têm preferência, devem votar antes das outras pessoas. Por que é que eu estou falando de voto preferencial? Se você não vai ser mesário nem presidente de mesa. É aí que nos interessa, porque vem a questão do auxílio para votar. E aqui a gente tem duas possibilidades. Auxílios para pessoas com deficiência e o auxílio ao idoso, né, para votar. O auxílio para pessoas com deficiência. A resolução, a 23.611, permite que uma pessoa escolhida pelo próprio deficiente, não é ninguém da mesa, nem nenhum fiscal que vai escolher. A pessoa que precisa de auxílio, o auxilie na hora da votação. Ele vai escolher alguém da família dele que vai com ele para votar. Inclusive para digitar na urna. Tá? A recomendação é que seja uma pessoa maior de idade, em virtude das repercussões penais que possam advir desse auxílio. É obrigatório? Também não, mas é o recomendado. Tá? E o idoso? É aqui o nosso grande problema, porque o idoso não é um incapaz, né? No mundo real, a figura do idoso não é prevista em lei para ele ter um auxiliar. E na prática, o que a gente tem no dia da votação? Uma flexibilidade, é isso que o fiscal precisa saber, dos mesários, do presidente de mesa. Por exemplo, se o idoso chega lá com um netinho, uma netinha dele para votar, ele vai lá e vota. Essa criança não tem que sair do lado do vô ou da avó, tá? Agora, se o idoso chegar e se enrolar na urna, o mesário vai conversar com ele, ninguém vai chegar muito perto da urna, vai conversar no sentido de que ele conclua o voto. Mas não pode acontecer, seja com idoso ou qualquer pessoa, não pode ninguém votar no lugar daquela pessoa. E é isso que os fiscais devem ficar atentos. Como vai agir esse mesário? Como vão agir os outros fiscais ali, né? Exemplo, chega um doidinho ou um bêbado, toda eleição, já falamos, tem um bêbado, e vamos supor que ele começa a votar. E ele não conclui, ele vai embora, né? Por exemplo, não vou mais votar, cansei esse negócio aqui e sai. Ninguém pode completar o voto dele, né? E aí, o que fazer? Quando a pessoa abandona a urna no meio da sua votação, o presidente da mesa vai precisar, se realmente ele for embora, não vai voltar, não vai nada,
vai encerrar o voto dele, ele vai bloquear aquela urna. Aqui a gente tem teríamos uma situação de extrema gravidade se alguém votasse no lugar da pessoa que abandonou o voto. E se o presidente não fez isso, ele não bloqueou a urna, aqui você vai formular como fiscal, ou advogado, ou delegado, a impugnação e já coloca onde? Na ata, né? O presidente ou o mesário ou fulano votou no lugar de cicrano que se recusou a concluir a votação. É isso que você vai escrever na ata, horário e etc. Né? Por quê? Porque isso vai ser útil para uma outra etapa que a gente não vai tratar aqui, que é de apuração e totalização. O que constar nas atas pode ser causa de anular uma urna inteira. Tá? Portanto, trabalho bem feito de fiscal e delegado também ajuda a ganhar uma eleição. Né? Fechamos essa parte de impugnações, adoramos impugnar, não pode exagerar, tá? No dia da eleição. E vamos para outras situações hipotéticas que a gente sabe que acontece no dia das eleições. O uso de celular. Dentro de sessão, é recomendado que não se use celular, até porque não faz nem sentido, né? Você, fiscal ou advogado, como vai acompanhar a movimentação se você ficar no celular o tempo inteiro, né? Agora, é expressamente proibida a utilização de celular na cabine de votação. Não custa repetir isso aqui. Também não pode tirar foto dentro da cabine de votação. Nem foto da urna, nem selfie, nem nada. Por quê? Porque pode pôr em risco a inviolabilidade do voto, pode caracterizar a compra de voto e por aí vai, né? Então, você como fiscal vai verificar qual é a atuação dos mesários nesse caso e se eles não proibirem o eleitor de fazer isso, o que você vai fazer? Impugnar, né? Depois, temos o encerramento das votações com o fechamento da ata da sessão. Acabou, viva! Deve ser assinada essa ata pelos fiscais que estiverem lá e a urna vai imprimir obrigatoriamente. Quantas vias? 5 vias do boletim de urna. E vocês podem pedir opcionalmente, não é normal, mas pode pedir algumas mais, até 15 vias, tá? Desse boletim de urna. Uma das vias vai ficar lá pregada na sessão e também podem pedir uma via para vocês levarem, não tem problema nenhum. Como eu falei, ela vai imprimir no mínimo, que é obrigatório, 5 vias, mas pode pedir até 15 vias desse boletim de urna se for necessário, tá? De manhã, quando o presidente da mesa ligou a urna, você também estava lá como fiscal. Antes de começarem as votações, a urna já imprimiu, como todos aqui que trabalharam em eleições já sabem, o boletim de urna chamado zerésima. Por que zerésima? Porque todos os candidatos que estão naquela urna, eles vão aparecer o nominho deles com o número de 0 votos, né? É um relatório que tem o nome de todos com a quantidade de votos de cada um, que de manhã é 0, não tem votação, né? Se a urna não imprime essa coisa, não começa a votação. Se a urna não funciona, ela é substituída ou chama os técnicos dos TRS que vão resolver e imprime, né? E você, como fiscal, só vai observar, não precisa fazer nada, tá? Lembre, não é função do advogado, nem do delegado, nem de fiscal de partido se meter em qualquer tipo de desgaste ou briga no dia da votação. Não é para se meter em briga de faca, simplesmente se dirija ao presidente da mesa e faz constar em ata qualquer eventualidade. Se eu não falei ainda, eu vou falar agora. Não coloquem a integridade de vocês em risco, muito menos a vida de vocês em risco em uma eleição, tá? É muito sério isso. E onde está tudo isso que eu falei aqui?
Resolução 23736, de 27 de fevereiro de 2024. O que dispõe essa resolução? Sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições municipais de 2024. Vai falar de atos preparatórios, rotinas do dia da eleição, sobre armas de fogo, que foi uma proibição inserida na norma geral do pleito desse ano, era uma resolução específica dos anos anteriores, e é muito importante saber desse artigo, porque nem policiais que não estejam em serviço vão poder portar arma de fogo no dia das eleições, não importa, eles não votam com arma de fogo, tá? Artigo 152. Fica proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional por colecionador, atirador e caçador, os CACs, no dia das eleições. Nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput desse artigo acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente, que essa pessoa, porventura, tenha cometido. Muito importante esse último artigo da aula, dessa resolução. Qualquer dúvida, baixem essa resolução, a 23736, de fevereiro de 2024, no celular de vocês, se vocês forem trabalhar no dia das eleições. Além de exemplos também do que você pode falar, se você ainda não trabalhou em eleições, para impugnar certas situações. A gente termina a nossa aula aqui. E ao contrário desse último artigo aqui da resolução a respeito do porte de armas, agora a gente está armados de conhecimento para atuar nas eleições. E você, como candidato ou candidata, vocês são referências para as pessoas e precisam saber o básico do que pode e o que não pode no dia das eleições, assim como todos da sua equipe. Por isso a importância dessa aula, do seu comitê. E, embora eu não tenha esgotado o assunto, porque as possibilidades do que pode acontecer numa eleição são infinitas, não tem como trazer tudo aqui, vimos as principais. E a principal das principais, identificação. Na dúvida, não somos nós quem vamos decidir, mas o juiz eleitoral. Então, fiquem tranquilos e tranquilas com esse conhecimento de hoje. No dia da eleição, você vai votar e aguardar a apuração, eu tenho certeza, para sua vitória. Fiquem bem e até a nossa última aula na semana que vem, e depois nós teremos só a nossa aula extra, que vai ser lá por meados de setembro, e qualquer dúvida, sugestões, reclamações, etc., mandem por e-mail para mim. Até mais e organizem-se.